e aí ele acabou falando comigo aqui na igreja. Coloca para mim Ezequiel. Quando vocês ouvem falar de Ezequiel, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Hã? Não, porque está confuso assim, fala mais alto. Vale dos ossos secos. Na verdade, você sabe que é epígrafe. Está até errado. Não é vale de ossos secos, é vale de ossos sequíssimos. O nome é sequíssimos, não é seco. Seco é só seco. Agora, sequíssimo é o extremo do seco. Será que a gente está conversando com pessoas aqui hoje? Será que tem gente aqui no meio de nós que deve estar sequíssimo? Mas fica tranquilo que eu não vou falar dos ossos. Embora vai atingir os seus ossos, mas eu vou falar de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel 1, 1. Pode ficar sentado, irmãos. Vamos ficar diferente, né? Fica bem. Ezequiel 1, 1 diz assim. Leia comigo, vamos lá. 1, 2, 3. E aconteceu que no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Só até aí. Para você entender primeiro esse versículo, você precisa entender quem está falando isso. O próprio Ezequiel. Quem era Ezequiel? Talvez nesta noite tenha Ezequiels aqui nesta noite. Todo mundo sabe que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém por desobediência do rei Zedequias. E não foi por falta de aviso, porque Jeremias avisou diversas vezes que Deus não teria interesse de ver o seu povo ser entregue como escravo, levado ao cativo da Babilônia. Mas Zedequias não deu ouvidos. A Bíblia diz que Nabucodonosor vem avassalador, destruindo Israel, inclusive o templo de Deus e o seu próprio povo. Todo mundo sabe que eu trabalho com presidiários e a minha equipe aqui também já compareceu lá no presídio comigo. E quando você vê alguém preso na cadeia, as poucas pessoas que aparecem lá na cadeia para ver essas pessoas, na ordem numérica, a primeira pessoa é Deus, que nunca deixa a pessoa, mesmo na cadeia. E a segunda e última pessoa que aparece para ver as pessoas são seus pais. Às vezes o pai e a mãe, às vezes só o pai, às vezes só a mãe, mas sempre assim. Agora, o mais interessante é que você vê nos pais que vão visitar os seus filhos presos uma destruição facial neles. Eles estão arrasados porque um pedaço deles está ali dentro, trancafiado como um passarinho dentro de uma gaiola. Agora, se nós, sendo maus, ficamos assim quando um dos nossos filhos está aprisionado a alguma coisa, ou é cessada a liberdade dele, imagina Deus. Deus ficou arrasado quando a sua última opção foi permitir que o povo fosse exilado na Babilônia. Jeremias alcançou a misericórdia do rei Nabucodonosor e não foi morto. Zedequias teve os 2 filhos mortos na sua frente. E o rei Nabucodonosor era tão cruel que pegou Zedequias e disse: olha, se eu matar você, o meu prazer vai ser muito rápido. Eu te odeio tanto, Zedequias,
que eu vou pegar um ferro quente e eu vou cegar os seus dois olhos, que eu quero você cego pelo resto da vida, para eu contemplar o seu sofrimento. Só que no meio desses exilados, havia um jovem chamado Ezequiel. Ezequiel, ele era da linhagem de sacerdotes. Eu não sei se você sabe, mas era um costume antigo dos primórdios que as pessoas, para serem sacerdotes ou padre, pastores, como vocês queiram, ela tinha uma data limite. A partir daquela data é que ele poderia ser um sacerdote. E a data limite era 30 anos. Não sei se vocês lembram, Jesus Cristo ficou quase anônimo do dia que nasceu até os seus 30 anos, exceto quando ele era pequeno, que ele se perdeu em Jerusalém e os seus pais encontraram 2 dias depois. Mas era muito costume, era muito natural, com 30 anos, você começar a assumir a posição de sacerdote. E os pais de Ezequiel instruíram, ensinaram a ele como ser sacerdote. É bem verdade que hoje, nos nossos dias, nem sempre tudo que a gente ensina para os nossos filhos, para eles darem sequência àquilo que nós aprendemos e temos como ofício de Deus, nem sempre vai ter continuação, porque os filhos muitas vezes não querem continuar o que os pais fizeram. Foi assim com os filhos de Eli, foi assim com os filhos de Samuel e outros. Mas Ezequiel não. Ezequiel, ele era diferenciado, ele levou a sério, e ele já tinha colocado no seu coração que ele queria ser um sacerdote. Ele tinha orgulho do seu pai. E aí ele começa dizendo assim, ó: e aconteceu que no 30º ano, 30º ano, no 4º mês, do 5º dia do mês. Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Se Zedequias tivesse obedecido a Deus, eu estava nesse momento lá em Jerusalém, sendo ordenado a sacerdote. Hoje era o dia que eu estava sendo sacerdote no cronograma de Deus. Deus já tinha um compromisso, Deus já tinha uma data específica. Deus sabia que eu almejava que esse dia, aos 30 anos, eu queria a ordenação de sacerdote. Eu queria dar continuidade ao que meu pai fez. Só que Ezequiel, ele estava diante de uma situação que eu vou deixar para vocês agora. Aprenda uma coisa. É duro o que eu vou te falar, mas é verdade. Vai ter coisas na sua vida que você não vai conseguir mudar. Vai ter coisas na sua vida que você vai querer ser e você não vai poder ser. E você vai morrer sem ser. Porque quando a sua vida é regida por Deus, Deus pode alterar a sua vida a qualquer momento. Ele tira você de um caminho e coloca em outro assim, repentinamente. A Bíblia fala que no 30º ano, no 5º dia do mês, aí ele bota assim: estando eu no meio dos... Ou seja, ele era um prisioneiro junto com outros prisioneiros, mas ele estava sonhando. Poxa vida, eu sonhava eu com 30 anos, todo mundo batendo palma, fazendo uma festa, eu com uma coroa de sacerdote, com as astolas, sabe, eu abençoando as pessoas, orando pelas pessoas. E agora, olha onde é que eu estou. Eu estou preso por um crime que eu não cometi, por uma desobediência dos meus antepassados. E o meu sonho, que era ser sacerdote,
Ele simplesmente está acabando aqui. E a Bíblia diz, está aí, ó. Eu estava cativo junto ao rio Quebar. Ou seja, parece que eu estou vendo Ezequiel de frente para o rio, cabisbaixo, triste, depressivo, pensando e dizendo: fim da linha. Game over. E agora? O que eu vou fazer, meu Deus? Eu quero ser alguma coisa na vida. Eu quero ser útil para Deus. Eu sonhei demais ser sacerdote. E nesse dia, Ezequiel, ele não sabia que Deus estava mudando os planos dele para outro plano de Deus. Coloca para mim Provérbios 16, versículo 1 e 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ezequiel havia se preparado para, aos 30 anos, ser um sacerdote. Mas ele estava assim, muito consciente de que isso era impossível. Exceto uma intervenção divina. E é engraçado que a intervenção divina, ela surge. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as coisas que você não pode mudar aparecer diante de você, entrega para Deus e para de surtar. Vou falar de novo. Quando as coisas que você não puderem mais mudar, quando você fez de tudo para mudar algo na sua vida, que é imutável aos seus olhos, para de surtar, entrega na mão de Deus. Se Deus quiser te dar, Ele vai ter que fazer. Mas você sabe que você já fez tudo que você podia fazer para mudar. E aquilo não depende mais de você para mudar a sua vida. Sabe quando você quer, às vezes, mudar alguém? E você diz assim: meu Deus, eu já falei de tudo. Eu já usei todos os artifícios, todos os mecanismos. O que eu faço agora? Não faça mais nada. Descansa a tua cabeça para você não pirar, senão você vai surtar. E diga assim: Senhor, ali agora é contigo. Eu não meto mais a mão naquilo. Faz isso. Porque senão você vai ficar queimando o seu fosfato a vida toda, tentando mudar o que Deus não vai mudar. Ou Deus, por enquanto, não quer mudar. Parece que eu estou vendo aquela cena, aquele homem, não sei como é que era o semblante dele, a Bíblia não descreve muito ele. Por exemplo, Eliseu a gente tem uma noção, Paulo, Elias. Mas Ezequiel a gente não sabe a estatura, a formosura, as aparências dele. Mas eu sei que era um homem, era um ser humano, estava ali em frente ao rio Quebar. Se quiser voltar para lá, pode voltar, isso. Aí ele estava em frente ao rio, olhando e pensando, exilado. Aí a Bíblia diz que no meio das frustrações, e eu quero falar hoje sobre isso, como lidar com as frustrações. Irmãos, em João 16, versículo 33, Jesus diz assim: eu vou mudar, não hereticamente, não cometendo nenhuma blasfêmia, mas é propositalmente. Jesus disse aflições, eu vou falar frustrações, mas as duas elas se comungam, dá no mesmo. Jesus diz assim: no mundo tereis frustrações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e em mim vocês encontrarão paz. Quando aquilo que você não puder mudar, quando aquilo que te faz sofrer, quando aquilo que está te machucando estiver te consumindo, eu vou te dar uma opção para você fazer. E Ezequiel ensina isso para nós. Ele estava parado em frente ao rio Quebar, vendo o seu sonho de sacerdote cair por terra,
E ele achou que ele não seria mais nada. Sabe quando você pensa que você não vai ser mais nada? Vai ser inútil. Aí a Bíblia diz aqui, ó. Não foi ele que falou, não. Foi automático. Se abriram os céus. Sabe quando você está frustrado, você está destruído, você está abatido, você está assim, ó. Me dá um pouquinho de efeito aí, Mateus. Aí você faz assim, ó. Eu ia ser sacerdote. Como eu sonhei com esse diploma, como eu sonhei com essa formatura. Ah, como eu sonhei, meu Deus. Ter uma família, netos. Como eu sonhei, meus filhos formados. Como eu sonhei, meu Deus, sei lá, que a minha filha tivesse um futuro. Como eu sonhei com aquele curso. Aí a Bíblia diz que ele fez assim, ó. O céu se abriu. E quando o céu se abre, é porque ele quer te mostrar alguma coisa. Todas as vezes que o céu se abriu, é sempre para mostrar algo. Pastor, me mostra. Estevão sendo apedrejado, pancada, sofrimento, dor, a morte quase batendo na porta. Ele olha para o céu, aí ele vê o Filho do Todo-Poderoso em pé, não estava sentado não, em pé, olhando para ele. O céu se revela para os frustrados. Jesus sobe o monte da transfiguração, leva Pedro, Tiago, João, num momento de angústia. Ele estava prestes a entrar em Jerusalém para ser esbofeteado, para passar por frustrações e muito sofrimento. E quando chega no monte da transfiguração, a Bíblia diz que o céu se abre. E sabe quem aparece? O pai dele, o nosso pai. Diga para o irmão que está do seu lado: teu pai está te vendo. Diga: o teu pai vai abrir o céu para você olhar para ele. Ezequiel fez isso no meio da frustração. Ele disse: espera aí, aonde eu vou encontrar resposta para a minha formatura que foi frustrada? Aí ele olha para o céu. E sabe o que o céu responde para Ezequiel? A herança que você carregaria de sacerdote, ela vai cessar em você. A partir de agora, você não será mais sacerdote. Você vai ser profeta. Não, mas eu não quero ser profeta. Eu quero ser sacerdote. Foi o que eu vi meu pai fazer. É o que eu mais sei fazer. Ezequiel, bota uma coisa no seu coração. Se você é meu servo, o servo obedece ao que o seu Senhor fala. O que Deus fala, o servo obedece. Um centurião chegou perto de Jesus e disse assim: Jesus, eu tenho um criado lá em casa que está extremamente possuído. E eu não quero que o Senhor vá na minha casa não, porque o Senhor é uma autoridade. Se o Senhor disser para aqueles demônios que estão lá: sai dele, ele vai sair, porque os demônios têm medo do Senhor, Jesus. Aí Jesus disse: por que você está dizendo isso? Ele disse: sabe por quê? Eu sou militar, eu sou patente alta. Quando eu pego meus soldados, eu digo para ele: direita, esquerda, marcha, para, sentido, continência. Eles me obedecem. Ei, eu conheço, Jesus, o que é autoridade. E eu não questiono a autoridade de ninguém. Se o Senhor disser com a sua autoridade: demônios, saia da casa desse centurião, vai sair.
Ezequiel fez a mesma coisa. Senhor, eu sei que tu és autoridade, eu queria ser sacerdote, mas se o Senhor está dizendo que eu vou ser profeta, seja feita a tua vontade. Diga para Deus nesta noite: Senhor, levante a mão e diga: seja feita a tua vontade. Eu quero uma coisa, mas se o Senhor quiser, faça o que tu queres, Senhor. Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim: às vezes a gente pede, mas pede mal. E quando pede, pede para benefício próprio. Não peça, deixa que Deus escolha. O próprio Tiago, ele depois ressalta e fala outra coisa muito engraçada, que ele diz assim, que a gente tem essas manias de se premeditar e de se programar. Aí Tiago diz que a gente tem costume de falar assim: amanhã farei isso, com 30 anos serei sacerdote, quando eu tiver 35, nossa, vou ser sumo sacerdote, quando eu tiver 40, eu vou ficar jubilado. Só que Tiago diz assim: não fala assim, fala sempre assim: se Deus quiser, farei isso. Se Deus quiser, serei sacerdote. Se Deus quiser, serei profeta. Se Deus quiser, vou ser só um faxineiro. Se Deus quiser, vou cantar. Se Deus quiser, não vou cantar. Se Deus quiser, vou ser só membro de banco. Se Deus quiser, eu vou trabalhar como morador de rua. Se Deus quiser, mas seja feita a vontade de Deus e o que Deus quiser. Eu só sei de uma coisa: eu quero trabalhar para Deus, mas não quero escolher o lugar não. Vai ser aonde Ele quer. Você sabia que Deus já escolheu um lugar para você, meu irmão? Deus já escolheu o seu ministério. Pastor, ele pode sofrer um revés? Pode. Pode. A sua vida é igual aqueles aviões. Você decola, percebe-se um problema, dá meia volta, pede autorização à torre para pousar outra vez e refazer aquele voo, talvez em outra aeronave, porque Deus vai te levar para outro destino, não mais aquele que você pensava. Quando ele abriu os olhos e olhou para o céu, a Bíblia diz que ele começou a ter visões. Você sabe o que quer dizer isso? Eu vou traduzir para você. Ele começou a ter compreensões. E quando você compreende o que Deus quer para você, deixa eu falar para você, isso aqui é muito importante. Enquanto você não entender o que Deus quer para você, você fica sofrendo. Mas quando você passa a entender que Deus mudou seus planos e que agora Deus tem outra estrada para você, o sofrimento cessa na sua vida. Porque você passa a compreender. Já não é mais você decidindo, é Deus dizendo o que você vai ser e o que você vai fazer. Diga para o irmão que está do seu lado: você não vai ser mais sacerdote ou sacerdotisa. Diga: você vai ser profeta. Diga: Deus está mudando o seu cargo hoje. Mas diga também para ele assim: sem fazer nada você não vai ficar. Diga: tem muito trabalho para você e para todo mundo. Ezequiel, ele cessa todas as suas angústias aí. E aí ele para. Só para a gente encerrar, o exílio acaba. Ezequiel volta a ser profeta e não sacerdote. E aí Deus começa a usar ele como profeta. E ele se dá por satisfeito, porque ele estava sintonizado em comunhão com Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que Deus quer, mesmo que você não goste.
Mas é o que Deus quer, faça. Uma coisa eu sei. O Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me fez até hoje. Sabe o que a gente pode dar para Deus? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eu vou te falar a melhor coisa que você pode dar para Deus: obediência. Às vezes a gente teima com Deus, a gente bate de frente com Deus. E olha o que Deus falou para Samuel: disse o Senhor a Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Mesmo se você não entender, obedeça. Porque para onde Deus vai te levar, vai valer a pena a obediência que a gente teve com Deus para com o ministério.